a representação local. Só que como é que você pode exigir para que você transfira, e tem de exigir, porque senão o dinheiro público vai ser gasto, sabe lá Deus como é que você exige de um município que ele tenha projeto para determinadas políticas de Estado, se você não confere ao município a estrutura para que ele possa fazer esse projeto? Mas aí quando eles vão lá para falar sobre isso, percebe-se que eles não têm a estrutura e eles montam a estrutura, né? Não é bem assim. Sabe, na minha terra, quando a gente vai num supermercado, na bodega que a gente chama, quando a gente vai na bodega e acabou alguma coisa, né? Aí fala, tem tal coisa? Tem, mas acabou. Entendeu? Aí o prefeito vai lá pro senhor presidente e fala, olha, precisamos disso aqui. Não, tem um projeto, mas acabou. E o prefeito volta com o pires na mão vazio. Essa marcha está fazendo com que eles voltem com o pires na mão um pouquinho mais cheinho, mais vazio. Outra crítica que tem que ser feita, que o governo federal tem direcionado as políticas dos municípios. Ele fala, tá bom, eu tenho dinheiro para transferência voluntária, mas só se você investir no programa tal. Isso é privilegiar o interesse local? Não. Porque isso está acontecendo na área da saúde. Então, hoje, o gestor dos convênios, por exemplo, de saúde, é um gestor de programa do governo federal no município. Ah, veio verba do programa Mais Amamentação, mas eu estou precisando de dinheiro para hemodiálise. Não pode tirar do Mais Amamentação para hemodiálise. Gasta o dinheiro do Mais Amamentação fazendo curso de amamentação. E o da hemodiálise? Ah, liga lá para o Ministério para ver como é que faz. Porque esse é do programa Mais Amamentação, né? E aí vai. Professora, é uma situação muito estranha, porque, por exemplo, todo mundo sabe que existem cargos da prefeitura, nesse aparato estatal para isso, assessores de vereador, assessores de prefeito. Eu não sei se nessas cidades pequenas... Falta recursos humanos qualificados. Em cidades pequenas, as pessoas que têm uma formação melhor, elas migram para cidades maiores para elas terem emprego. Mas isso seria, por exemplo, por causa de uma situação econômica, ou seja, os cargos nessas cidades são menos valorizados, alguma coisa desse tipo? Porque eu entendo migrar para uma cidade maior, mas isso se não houvesse espaço, por exemplo, para isso. Mas o cargo público geralmente é muito requisitado. Os cargos públicos em comissão que foram criados para ter a finalidade de dar estímulo para que técnicos especializados fossem ao serviço público com um salário equivalente ao do setor privado, eles são utilizados para pagar promessa de campanha. Eles são rateados entre os partidos. Mas é do Baião, o Pedreiro Simão, o primo, a cunhada, a nora, a avó. Então, na verdade, é inclusive uma incompetência dos prefeitos não perceberem isso. O sistema político está ruído na base. Por isso que eu falo para vocês que essa reestruturação financeira, ela não será efetiva sem as grandes 4 reformas. Previdenciária, que mina o dinheiro dos municípios. Administrativa, para melhorar a qualidade do gasto público. Política, para acabar com essa malandragem toda que tem. Eu não falei até agora em corrupção. Fora a corrupção. E a trabalhista. Sem essas 4 reformas, por mais que façamos reforma tributária, vai ficar pendente. É o tripé que está aqui na minha frente sem um pé. Ele tem utilidade? Não tem utilidade. Por mais que o outro pé esteja perfeito. É necessário que se estruture como um todo. Senhora, você está deixando a gente sem esperança. Necessidade do país. Não, meus amores, não é necessidade do país. O que eu estou mostrando para vocês é o quanto de trabalho vocês têm, quantos juristas. E daqui a alguns anos, eu tenho certeza que eu vou encontrar muitos dos senhores no Congresso Nacional. Eu tenho certeza que eu vou encontrar muitos dos senhores assessorando os gestores públicos. Vou encontrar muitos dos senhores juízes, promotores, e vocês terão um papel. É uma parte do papel, né? Vocês não vão dar, ninguém dá jeito no mundo sozinho. Ninguém dá jeito no mundo sozinho. Mas cada um pode dar um pouquinho do jeito. Cada um pode dar um pouquinho do jeito. E eu tenho certeza que vocês, seja no exercício da cidadania, seja no exercício da profissão de vocês, vocês vão poder contribuir com alguma coisa. Enxergar que isso não é algo fácil, é complexo, mas
tem de ser resolvido. A gente não pode perder a confiança de que isso tem que ser resolvido e que deve ser resolvido. E o último passo é a gente olhar para a gente mesmo e dizer, vamos resolver, né? O que eu estou fazendo aqui hoje para vocês, explicando o direito financeiro com um olhar prático da realidade do Brasil, é uma das formas que eu encontrei de vamos resolver. É multiplicar esse conhecimento. Cada um faz o que pode. Como é que acontece essa distribuição de receitas? Agora a gente vai ter, depois quando o professor Guilherme for dar aula para vocês de tributários, vocês vão dizer, não, professor, não precisa ler nada. Já li tudo que a professora Ana Carla semana passada. Capítulo da ordem tributária, receitas. O que cabe a cada ente da federação? Porque depois que a gente souber o que cabe a cada ente da federação, a gente entra em fundos. Tá? Existem as chamadas receitas tributárias originárias. De onde que elas vêm? Ponham aí no seu caderno uma coluninha União, outra coluninha Estados e Distrito Federal e outra coluninha Municípios. A Constituição engana quando você está lendo, que parece que ela juntou tudo nos seus bloquinhos, mas não foi, ela distribuiu um monte de artigo pulverizado. Tá? Isso Então, faz parte da arrecadação direta. Da arrecadação direta. Então vamos lá. Título 6 da Tributação e do Orçamento, capítulo 1 do Sistema Tributário Nacional. Né? Artigo 145. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios poderão instituir os seguintes tributos. Competência dos três, tá? Impostos, taxas e contribuição de melhorias. Então, coloque na União impostos, taxas, contribuição de melhoria. Nos estados, impostos, taxas, contribuição de melhoria. E nos municípios, impostos, taxas e contribuição de melhoria. É competência dos três. 146. Cabe à lei complementar dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária entre União, Estados, Distrito Federal e município. Já ouviram falar em guerra fiscal? Como eu não tenho receita suficiente, como eu tenho que pedir dinheiro lá para o presidente da República toda vez que eu preciso de dinheiro, já sei, imposto de minha competência, eu vou botar alíquota vergonhosa, eu vou até dar isenção completa. Eu vou dar 0 de alíquota. Aí todo mundo, todas as empresas vão se mudar para o meu município e eu começo a arrecadar através do desenvolvimento da economia, pelos serviços. Eu dou um terrenão para a empresa e dou para ela isenção de 20 anos, para ela vir para cá, ela vai trazer emprego, vai aumentar os serviços, os fornecedores deles vão vir para cá e eu cobro o imposto dos fornecedores. Não é ideia de gênio? É. O problema é que muita gente teve essa ideia de gênio junto. E o que é que aconteceu? Começou a ter briga entre os entes federativos. Qual é a cláusula pétrea da Constituição? Uma delas. Pacto federativo, como dizia o ministro Mário, ministro do Trabalho do Collor de Mello, é inexível. Pacto federativo não se mexe. Se você está fazendo assim, você está sendo desonesto comigo, que tinha empresa e perdi. É óbvio que isso chegou primeiro na esfera política, causou um bafafá danado no Congresso Nacional e no Palácio da Alvorada, depois foi parar no Supremo Tribunal Federal. E o Supremo Tribunal Federal condenou a chamada guerra fiscal. Ao mesmo tempo, se chegou à conclusão do seguinte, olha, guerra fiscal não pode, mas tem de ter algum tipo de modelo jurídico que permita a diminuição das diferenças regionais. O que seria do estado do Amazonas se não houvesse, por exemplo, a Zona Franca de Manaus ali? Ali não é um sistema tributário diferenciado? Tire a Zona Franca de Manaus dali que você imediatamente vai estimular. Você diminui o dinheiro que circula na economia, vai estimular o desmatamento, vai ter empobrecimento, vai ter migração. Então, a Zona Franca de Manaus é uma ilha de benefícios fiscais dentro de uma determinada região que não tem essa vocação para a indústria se não houver um estímulo. Então, ao mesmo tempo que a guerra fiscal é proibida, existe um dever do Estado de diminuir as diferenças regionais. E há determinadas situações que a legislação
e pactos entre os entes federativos pode sim gerar uma possibilidade de diferenciação. Assim é que surgiu o convênio do ICMS entre os estados, para parar a briga, né, de quem que devia o ICMS. É uma briga que não acabou, melhorou, mas não acabou. Agora, com o comércio eletrônico, voltou a briga de novo. Qual é o estado que tem competência para recolher o ICMS? É o estado de onde saiu o produto ou é o estado que recebeu o produto? Né? Existe a regra da origem, mas os estados que estão recebendo o produto estão barrando tudo lá no correio e cobrando tributo, dizendo que o dinheiro saiu daqui. Comércio eletrônico é um dado novo, não existia quando o ICMS foi criado. Vem não que não tem. Antes o transporte é que era o ato, né, de feitura do negócio. Agora o negócio ele se materializa no aspecto virtual. É com um clique, você não tem nem loja, você nem gasta para ter estrutura de loja, basta você ter um estoque. Começou de novo a briga do ICMS. Dentro do direito tributário tem várias brigas interessantes para vocês se divertirem. Compete à lei federal regular a limitação constitucional ao poder de tributar, estabelecer normas gerais em matéria tributária, de legislação tributária, especialmente sobre definição de tributos e suas espécies, obrigação, lançamento e crédito, adequado tratamento tributário ao ato cooperativo, definição de tratamento diferenciado ou favorecido a microempresas. Qual é a lei complementar que hoje cuida disso tudo? Código Tributário Nacional. Existem outras leis complementares que complementam o código? Existem outras leis complementares que complementam o código. Mas essa é a grande lei tributária. Como a 4320 é a grande lei financeira. E existem outras leis complementares, como a lei de responsabilidade fiscal e outras que complementam a 4320. Tá? Cai em toda a prova de concurso. Código Tributário Nacional é lei complementar ou lei ordinária? Lei ordinária, que foi recepcionada pela Constituição na qualidade de complementar. Aconteceu a mesma coisa com a 4320, que a época em que elas foram feitas não havia necessidade de ser complementar, né? A Constituição nova recepcionou como se fosse complementar. Isso quer dizer que se eu for fazer uma alteração no Código Tributário Nacional, embora ele seja formalmente uma lei ordinária, eu terei de fazer por que via? Complementar. A 4320 é a mesma coisa, né? Complementar. Artigo 1462. Lei complementar poderá estabelecer critérios especiais de tributação com o objetivo de prevenir desequilíbrio de concorrência, sem prejuízo das competências da União, por lei, para estabelecer normas de igual objetivo. 147. Compete à União e ao território federal. Agora vocês anotem na tabelinha aí da União. Competem à União em território federal. Sabe que a Constituição permite a existência de território, né? Nós não temos agora. Quando eu era criança, eu estudei território, tinha território no meu tempo. Tá? Nós não temos mais território, mas pode ser criado. Tá bom? Competem à União em território federal os impostos estaduais. Então, na tabelinha da União, né, na coluna da União, vocês vão colocar impostos estaduais em território federal. É de competência da União. Se o território não for dividido em município, se for dividido em município, de quem é a competência? Do município. Aí vocês colocam lá no município, compete ao município de território os impostos estaduais. Se o território não tem município, é da União. Se tem município, é do Estado. Os impostos municipais, né? Ao Distrito Federal cabem os impostos municipais. Então, lá no Distrito Federal, vocês colocam impostos municipais. A Constituição parou aqui. Só que ela vai falando um monte de coisa lá para frente que você deduz que também cabe ao Distrito Federal os impostos estaduais. Lá no Distrito Federal, vocês põem lá impostos estaduais. Por quê? Porque politicamente o Distrito Federal assume atribuições de Estado e de município, normativas e de serviços públicos. Então, ele também tem as fontes de receita. Tá? 148. A União, mediante lei complementar, poderá instituir empréstimos compulsórios. Coluna da União.
Empréstimos compulsórios. É uma receita, uma distribuição de receita da União, empréstimos compulsórios. Em que situação? Despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública e guerra, em caso de investimento público de caráter urgente e relevante, desde que, né, com relevante interesse nacional. Professora, não entendi muito bem o artigo 97. Como assim compete à União os impostos? Num território federal, os impostos que são de competência estadual são destinados, é só para território. Território não dividido em municípios, tá? Os impostos estaduais vão para a União. Território dividido em municípios, os impostos estaduais por exclusão vão para o município. Tá? 149. Compete exclusivamente à União instituir contribuições sociais de intervenção no domínio econômico e de interesse das categorias profissionais ou econômicas. Coluna da União. A gente já tinha visto contribuição de melhoria, que é para os 3. Na coluna da União, contribuições sociais, de intervenção no domínio econômico e de interesse de categorias profissionais. São receitas decorrentes, tá, de competência da União. Aí o parágrafo 1º. Os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, vamos lá, da União, contribuições sociais, contribuições de intervenção no domínio econômico e contribuição de interesse de categorias profissionais. Essas são só da União. Aí vem o parágrafo 1º. Isso daqui é um esfinge. Vocês vão ver que tem um montão de quebra-cabeça. Os estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão contribuição cobrada de seus servidores para o custeio em benefício destes do regime previdenciário de que trata o artigo 40, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então, na coluninha dos estados, tanto o estado, o Distrito Federal como o município, vocês põem aí contribuição de custeio do RP, que é regime previdenciário. Contribuição de custeio do RP. Põe na coluninha do estado, põe na coluninha do Distrito Federal e põe na coluninha do município. Professora, por que você não fez essa tabela e botou ali no PowerPoint? Exatamente para vocês fazerem o que vocês estão fazendo agora, senão vocês não vão gravar. Quando a gente escreve, a gente grava. Quando a gente olha, mais ou menos. Se ele disse que essa contribuição não pode ser menor, olha o que ele falou, cuja alíquota não será inferior à da contribuição dos servidores titulares de cargos efetivos da União. Então quer dizer que a União também tem competência. Então, na coluninha da União, contribuição para custeio da Previdência. Ela também tem competência para isso. Está dito de forma direta? Não, está dito de forma indireta. A. Os municípios e o Distrito Federal poderão instituir contribuição na forma das respectivas leis para o custeio do serviço de iluminação pública. Lembra da taxa do lixo? O que é taxa juridicamente? É um tributo que é cobrado pelo exercício do poder de polícia ou pela prestação de um serviço. Qual que é a característica principal desse serviço? Divisível. Iluminação pública. Estou eu andando pela rua e recebendo a incidência da iluminação pública.
Eu posso saber quantos por cento daquela iluminação pública está sendo destinada a mim, cidadã?